Bom dia! Na aula de hoje trataremos da soma dos termos de uma progressão aritmética. Nas aulas passadas, nós vimos como determinar o termo de uma sequência, vimos o que é uma progressão aritmética e resolvemos vários exemplos tratando desse tipo de sequência. Hoje nós vamos nos restringir à questão da soma desses termos. Então, temos aqui um exemplo de uma progressão aritmética. A situação é a seguinte: em certo treinamento, os soldados de um batalhão militar foram organizados em fileiras, obedecendo ao seguinte padrão. Na primeira fileira tinha um soldado, na segunda fileira 3 soldados, na terceira fileira 5 soldados, e assim sucessivamente até a 20ª e última fileira, que constava 39 soldados. Então aqui foi escrita a sequência correspondente a essa situação, que é uma progressão aritmética. Temos aqui 1, 3, 5, 7, a razão é 2. Então, razão de um termo para outro, a diferença é sempre 2, o que caracteriza uma progressão aritmética. Então, a soma. Qual é a ideia central para a gente realizar a soma dos termos de uma progressão aritmética? É você pegar os termos equidistantes, eles sempre vão ter a mesma soma. Então, o primeiro e o último termo, juntos, eles somam 40. O segundo e o penúltimo termo, eles também somam 40. O terceiro e o antepenúltimo também 40. E assim sucessivamente. Termos equidistantes, termos que têm a mesma distância na sequência, eles somam o mesmo valor. E isso facilita na hora de somar os termos da progressão aritmética, porque facilmente se deduz uma fórmula, um algoritmo para realizar essa soma. Está ilustrado aqui a fórmula que traduz aquela ideia. S de soma, então temos a soma de n termos, a quantidade de termos que você quiser somar. É o que? É o primeiro aqui, entre parênteses, nós temos o primeiro e o último termo, que você vai fazer a soma, multiplicado pelo número de termos da sequência e dividido por 2. Essa divisão por 2 aqui, ela surge porque você pega dois termos para obter uma soma. Então, a sequência toda, o número de termos vai ficar reduzido à metade, porque para cada soma dessa você utiliza dois termos na sequência. Então, está aqui a descrição, que é cada um desses termos na fórmula. E vamos ver alguns exemplos utilizando ela. Temos aqui a questão de uma progressão aritmética com a seguinte ilustração. Quantos palitos são necessários para se construir as 30 primeiras figuras dessa sequência? Então, observando a sequência, na primeira figura temos 4 palitos, formam um quadrado. Na segunda figura foi acrescentado 2 quadrados. Isso me dá um aumento de 8 palitos. Na terceira figura, acrescentamos mais 2 quadrados. Então, novamente, aumentou mais 8 palitos. Escrevendo aqui a nossa sequência com números, temos a primeira figura com 4 palitos. A segunda figura, como eram 3 quadradinhos, 3 vezes 4, 12. Cada quadradinho daquele utiliza 4 palitos. A terceira figura já tinha 5 quadradinhos. Então, 5 vezes 4, 20. Então, é uma progressão aritmética de razão 8. De um termo para o outro, é um aumento de 8 palitos. Então, para realizar essa soma, nós vamos somar as 30 primeiras figuras, a quantidade de palitos necessária para as 30 primeiras figuras. Nós vamos precisar encontrar primeiro o último termo da sequência. Aqui nós não temos ainda. Sabemos os primeiros, que é 4, 12, 20, o próximo seria 28. Mas não seria legal nós escrever a sequência até o 30º termo. Para isso nós podemos recorrer aos nossos conhecimentos, que nós já vimos nas aulas passadas, para identificar quem é o termo de posição 30, o A30. Então,
partindo do primeiro termo, que é 4, você vai somar a razão, que é 8, 29 vezes. Lembrando que esse 29 vezes aqui é 1 a menos do que a posição que você deseja. Como você quer saber quem é o termo de posição 30, você vai somar a razão 1 a menos do que a posição que você quer. Então, vai ficar 29 vezes a razão, que é 8. Resolve a primeira multiplicação, 29 vezes 8 resulta em 232, somado com 4, 236. Agora que nós sabemos quem é o último termo da sequência, nós podemos voltar à fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, que é essa aqui que nós já vimos, substituindo cada um no seu lugar. O primeiro termo é 4, então colocamos o 4 aqui. O A30, que era desconhecido, nós já calculamos, 236. O N, que representa na fórmula o número de termos, como eu estou somando 30 termos, o número de termos que eu estou somando são 30. Então, o mesmo N daqui é o daqui. Então, 30, que eu dividi logo pelo 2, 30 dividido por 2, por isso que está cortado. Faz a soma dentro do parêntese, resulta 240, e 30 dividido para 2 dá 15. 15 vezes 240, 3.600 palitos. Esse vai ser o total de palitos necessários para construir essas 30 figuras, conforme foi feita a construção da sequência. O exemplo 2 diz o seguinte: uma concessionária vende certo modelo de motocicleta com parcelas mensais decrescentes. A primeira parcela no valor de R$500, a segunda no valor de 485, a terceira no valor de 470 e assim sucessivamente até a última parcela, que é de R$155. São feitas duas perguntas. No item A, qual a quantidade de parcelas que o comprador deve pagar? E a segunda pergunta, qual o valor total pago pela motocicleta? Não é difícil perceber que a situação se trata de uma progressão aritmética que está descrita na sequência com os números que a representa. A primeira prestação 500, a segunda 485 e assim por diante, até a última prestação, que é R$155. A quantia nas prestações que decresce é sempre a mesma. Você vê que daqui para cá diminuiu 15, daqui para cá diminuiu 15 e assim por diante. Então, a razão aí é menos 15, está diminuindo, está decrescendo, então é uma razão negativa. Voltando à fórmula do termo geral, que nós vimos nas aulas passadas, nós vamos utilizar ela para encontrar qual é o número de termos que tem na sequência. Nós sabemos quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, sabemos quem é o último, mas não sabemos quantos termos tem no total. Será que são 10, 15, 20? Cada termo desse é uma prestação. Então, se nós encontrarmos quantos termos tem, nós iremos determinar o número de prestações que a pessoa irá pagar na compra dessa motocicleta. Então, é só substituir cada um no seu devido lugar. O AN aqui nós vamos tomar como sendo a última prestação, que é 155. Então, fazemos a substituição AN por 155. O A1, que é o primeiro termo, 500. Vou repetir o N-1, porque esse N é desconhecido, nós não sabemos qual é a posição desse 155. E muito menos o número de termos. Então, a razão é conhecida, ela é menos 15, está diminuindo de 15 em 15. Feito isso, nós podemos calcular o valor desse N aqui, que foi repetido 155, repetido 500, multiplicando menos 15 vezes N, resulta menos 15N, e multiplicando menos 15 vezes menos 1, dá 15, menos com menos mais, então fica 15 positivo. Isolando o N agora, somando 15N dos dois lados, aqui nós ficamos com 15N,
E aqui cancela com esse menos 15n. E o 155, ele vem para cá negativo. E subtraindo da soma de 500 com 15. 500 mais 15, 515, menos o 155 passou para cá negativo. Isso dá 360. Para finalizar, é só dividir 360 por 15. Eu simplifiquei por 3. Para facilitar a divisão, 360 dividido para 3 é 120. 15 dividido para 3, 5. 120 dividido para 5 dá 24 parcelas. Ou seja, essa sequência tem 24 termos, que corresponde a 24 parcelas. Quanto ele vai pagar na moto ao todo? Então, temos que somar as 24 prestações. Utilizando a fórmula, nós pegamos a primeira prestação somada com a última e multiplicada pelo número de prestações dividido por 2. Então, somando dentro do parêntese, nós temos 655 dividindo 24 com 2 dá 12. Então, cortei aqui o 24 com 2, foi feita a divisão. 655 vezes 12, 7.860. Esse é o valor total que será pago nesta motocicleta. R$ 7.860. Terceiro e último exemplo traz a história do Gauss, que foi o matemático que elaborou essa fórmula. A questão diz o seguinte: leia o texto a seguir sobre o alemão Carl Friedrich Gauss, considerado o maior matemático do século XIX. Há uma história segundo a qual o professor de Carl, na escola pública, quando ele tinha 10 anos de idade, teria passado a classe para mantê-la ocupada a tarefa de somar os números de 1 a 100. Quase que imediatamente, Carl colocou sua lousa sobre a escrivaninha do irritado professor. Quando as lousas foram finalmente viradas, o professor, surpreso, verificou que Carl tinha sido o único a acertar a resposta, 5.050, mas sem fazê-la acompanhar de nenhum cálculo. Carl havia mentalmente calculado a soma da progressão aritmética 1 mais 2 mais 3 até 100, observando que os termos equidistantes, 100 mais 1, 101, 99 mais 2, 101, 98 mais 3, 101, e assim por diante, com os 50 pares possíveis dessa maneira, sendo a soma, portanto, 50 vezes 101, que é igual a 5.050. Então, ele usou o raciocínio que está por detrás da fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. De maneira semelhante, a Gauss realiza a soma dos números naturais de 1 a 1.000. Depois, converse com um colega sobre o efeito de Gauss e os cálculos que vocês realizaram. Então, nós vamos usar a mesma ideia que Gauss utilizou para somar os números de 1 a 1.000. Basta substituir na fórmula da APA. Vamos somar os 1.000 primeiros termos. Aqui S de 1.000. Pega o primeiro termo, que é 1, o último termo, que é 1.000. Multiplica pelo número de termos, que é 1.000 também. Divide por 2. Que eu dividi o 1.000 com 2. 1.000 dividido para 2, 500. A soma dentro do parênteses é 1.001. 1.001 vezes 500 resulta 5.500.000. Ou, desculpe, 500.000 e 500. Essa é a soma dos números de 1 a 1.000.